Vamos meditar e nos aprofundar no Salmo 23, um dos salmos mais conhecidos, decorados, apropriados e ensinados do conjunto dos 150 salmos. Mas nós vamos penetrar, mergulhar no texto hebraico e descobrir que o Salmo 23 fala que Adonai é o meu amigo íntimo. Fala da intimidade de Davi com seu amigo próximo, Adonai. Eu vou projetar aqui o texto. Esse texto você tem aqui disponível no link abaixo. Você pode baixar esse arquivo PDF, onde você pode meditar, se aprofundar. Nós não vamos ler toda a apostila PDF, para não ficar muito extenso o nosso conteúdo. O Salmo 23. A relação entre os Salmos 22, 23 e 24 tem sido percebida há muito tempo. Nesses três salmos, Davi revela Yahvé como o Salvador. Salmo 22, o pastor ou amigo íntimo, conforme a gente vai ver mais adiante, e o rei soberano. Alguns autores identificam os três salmos, respectivamente, com a cruz, o Salvador, Salmo 22, o cajado, o pastor, Salmo 23, e a coroa do rei. O Salmo 22 é citado 7 vezes no Novo Testamento, em relação a Jesus. Por exemplo, o versículo 1, Deus meu, por que me desamparastes, é citado em Mateus 24, 27, 46 e Marcos 15, 34, quando Jesus estava na cruz. O versículo 18, repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sorte, é citado também com relação à paixão de Cristo nos 4 evangelhos. E o versículo 22, a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, é citado em Hebreus capítulo 2, versículo 12. Com relação ao Salmo 23, o livro dos Salmos está dividido em 5 blocos de livros. O livro 1, que vai do Salmo 1 ao Salmo 40. Você vê isso nas Bíblias, né? João Ferreira de Almeida, se você abrir sua Bíblia no início dos Salmos, tem assim, ó, livro 1, Salmos 1 ao 41. O Salmo 1 e o Salmo 2 são introdução a todo o conjunto dos Salmos. Para nós termos um entendimento correto, abrangente, dos 150 Salmos, precisamos entender o Salmo 1 e 2. E do Salmo 3 ao Salmo 41, Davi escreveu no período da sua vida e compôs todos esses salmos no período de muita confrontação, muita batalha, muita oposição, a começar com o Salmo 3, a revolta promovida pelo seu filho Absalão e que também contagiou o seu conselheiro, o conselheiro de Davi. Então, dos Salmos 3 ao 41, está num contexto de batalha, oposição, guerra, revoluções, rebeldias internas e externas. E dentro desse contexto maior do livro 1 dos Salmos, encontramos bem no coração esses 3 salmos, o 22, o 23 e o 24. Então entenda que esse contexto maior é importante para a gente entender o que nós vamos explanar aqui. Davi, o grande rei de Israel, era um homem de batalhas, que na vida colecionou muitos inimigos. Quando você lê os Salmos 43 a 41, você pode ficar assim desesperado, é só batalha, problema, oposição, traição, inimigos, medo, dúvidas, tudo expressa por Davi. Mas o grande negócio, a grande chave, é você estudar como Davi, nestes salmos, conseguiu a vitória, tendo um grande amigo ao seu lado, tendo o Senhor ao seu lado. Conhecido por sua personalidade forte, por vezes dura como aço, em outras ocasiões, todavia,
Gracioso e doce como mel, ele, Davi, foi responsável pela escrita de quase metade dos salmos da Bíblia. Para Davi, o Senhor era um amigo íntimo, presente em todos os momentos, inclusive nas batalhas. Primeiro passo para uma boa hermenêutica, que é a ciência, que tem o objetivo de interpretação dos textos, especialmente das Sagradas Escrituras, é importante que a gente faça uma boa exegese. A exegese, ela mergulha no texto para buscar a sua interpretação de textos e de palavras. O Salmo 23:1 diz: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Tomemos o versículo no original hebraico. O hebraico se escreve da esquerda para a direita. Cântico de Davi, Adonai. Observe essa palavra, Roy. Adonai, amigo íntimo, não faltará. Adonai, amigo íntimo, não faltará. A tradução literal do Salmo 23, então, ficaria assim, da esquerda para a direita: Adonai, meu Deus, amigo íntimo não faltará. Davi usou a palavra roy, que significa amigo, que tem as mesmas letras hebraicas que a palavra pastorear. O pastoreio é uma ação do bom amigo. A ideia de pastoreio está implícita nos versículos 1 a 4, onde Davi se compara como uma ovelha. Nesse versículo, Davi fala que o Senhor é um amigo íntimo e, como consequência, o fez repousar em pastos verdejantes, leva ele para junto de águas de descanso e guia pelas veredas da justiça. Observe os verbos, pessoal, no texto: repousa, descansa, conduz, guia, dirige nossos passos. Portanto, Davi não teme nenhum mal ou em nenhuma situação de perigo, porque o Senhor está com ele. O Senhor está com ele. É o versículo 4. Ele não teme mal algum. Por quê? Não que o Senhor o livre dos seus inimigos, o livre da batalha. Mas ele tem essa paz, não tem medo, porque o amigo íntimo está com ele, e o seu bordão e cajado os consolam. Sendo assim, o sentido de pastor é uma metáfora. Está implícito nos primeiros versículos. Já dos versículos 5 e 6, Davi passa a habitar na casa do Senhor. O relacionamento íntimo de Davi com Adonai é expresso por duas figuras, do versículo 1 ao 4 e o 5 e o 6. Uma representando o amigo íntimo, ou pastor protetor, e outra, o anfitrião gracioso, que nós vamos compartilhar com vocês. Vamos lá. Primeiro, versículos 1 a 4. Ao fazer a exegese, o estudo textual do texto hebraico, observamos que a raiz da palavra hebraica rea, e reia significa, segundo a concordância de Strong, aqui está o número na concordância de Strong, significa amigo íntimo, amigo especial, companheiro de todos os momentos, inclusive os momentos difíceis, como de batalhas. Então, o texto pode ser traduzido da seguinte forma: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O sufixo no hebraico indica o possessivo, o meu amigo íntimo. Portanto, literalmente, Salmo 23, versículo 1 fala assim: o Senhor é o meu íntimo amigo e ele não me faltará. O verbo faltar está ligado diretamente ao substantivo Senhor, Adonai, o amigo íntimo. As traduções não estão erradas,
mas nos induz ao erro, uma vez que, ao fazermos a interpretação do texto, entendemos que o fato de o Senhor ser o nosso pastor não deixará faltar a nossa subsistência cotidiana. Porém, é muito claro o texto original que diz que Adonai, ele é que não vai me faltar. O que não faltará para aqueles que são amigos íntimos do Senhor não são as coisas, a ênfase não é na coisa. Lembra-se de Marta e Maria. Jesus estava na casa daqueles 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. E Marta estava preocupada com muitas coisas, mas Maria estava preocupada com apenas uma coisa: estar aos pés do Senhor. A ênfase do Salmo não é aquilo que meu amigo íntimo faz por mim, mas no meu relacionamento íntimo com o Senhor. No nosso caminhar com Deus, na nossa vida cristã, às vezes nós nos preocupamos muito com aquilo que nós podemos receber, quando a fonte é Ele. É isso que nós precisamos buscar. É o reino de Deus em primeiro lugar. Aí, como consequência, o Senhor vai cuidar de nós. Isso não significa que a gente não vai ter problemas. Sim, vamos passar pelo vale da sombra da morte, mas Ele, meu amigo íntimo, está comigo. Portanto, eu não temerei. Ele vai trazer paz, ele vai trazer tranquilidade. Este é o sentido que o Salmo está fazendo. Não são as coisas efêmeras e passageiras dessa vida, mas a sua inefável e íntima presença. A construção da frase no hebraico é bem simples e tão verdade que, se invertermos o sentido do Salmo, a significação é a mesma. Não me faltará o amigo íntimo, meu Deus Adonai. A ênfase do versículo 1 não está na providência das coisas materiais, mas na presença constante do Senhor ao lado daqueles que nele confiam, ainda que tudo lhe falte. A bem da verdade, se o soberano Senhor e nosso amigo íntimo está conosco, não sentiremos falta de nada. Agora podemos compreender que o verdadeiro significado do Salmo 23, versículo 1, é exatamente o contrário do que muitos têm pregado, ensinado e ouvido durante tantos anos. É uma interpretação muito egoísta daquela que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, pois nos leva a acreditar que o fato de sermos cristãos nunca padeceremos escassez de nada. É uma ideia difícil até de se sustentar diante de tantas dificuldades, porque passaram os heróis do Antigo e do Novo Testamento. Veja o que Paulo relata em Filipenses 4, 12 e 13. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Tudo posso, aonde? Nele. A minha graça te basta. Veja que Paulo passou fome e necessidade, porém foi sustentado pela presença do Senhor. Então, Davi quer nos estimular a buscarmos essa intimidade, esse relacionamento, essa proximidade. Porque se ele está no barco, eu não temo, porque ele está no barco. Eu sou íntimo do Senhor. Aquele que o fortalece é a razão de seu sustento e vitória. O alimento e os bens, se o alimento e os bens lhe faltarem, mas o amigo íntimo, o Senhor Adonai, e aquele que o fortalece, não lhe faltou. O outro ponto importante do Salmo 23 é a segunda ilustração que Davi aplica. Ele fala, versículo 5 e versículo 6, preparas-me. Observe que Davi pede ao Senhor, Senhor, prepare para mim
uma mesa na presença dos meus adversários, dos meus inimigos, que Salmo 3 ao 41 está repleto. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda de alegria, de vinho. A mesa preparada pelo anfitrião gracioso. A ideia do completo suprimento de cada necessidade com a qual o Salmo inicia continua controlando o seu desenvolvimento, mas a comparação muda do amigo íntimo, que pastoreia, para o anfitrião gracioso. Ou seja, ele está presente, seja no campo, na batalha, no dia a dia, como em casa. Percebeu aí o contraste? A expressão preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos ou dos meus adversários retrata a marca da apreciação pública que o rei oriental mostrava àquele que desejava honrar de uma maneira especial. Essa é a única referência passageira aos inimigos que aparecem descritas tão amplamente em outros salmos de Davi, principalmente em todo o livro 1. Unges a minha cabeça com óleo. Não é o óleo da unção que era usada para empossar o rei ou o sacerdote. Um outro termo hebraico é utilizado para esse fim. Esse era o óleo perfumado, amplamente usado em banquetes do Oriente Antigo, como marca de hospitalidade e favor. Então, quando um amigo importante chegava à casa, ungia-se com óleo, demonstrando hospitalidade e favor. A cabeça ungida com óleo é a figura bíblica comum para abundância de alegria. O meu cálice transborda simboliza a provisão abundante oferecida pelo anfitrião. Certamente a bondade e a misericórdia, no hebraico temos a palavra chesed, amor manifesto ou graça, me seguirão todos os dias da minha vida. Ou seja, Deus ungiu esse convidado especial, Davi, com óleo de graça e de bondade. Aí Davi pede ao Senhor, Senhor, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Vamos pular aqui, depois você lê os outros parágrafos. A mesa da reconciliação, do perdão, cura e libertação. O que é que significa mesa na Bíblia? Pense bem. Por que você não sentaria com inimigos à mesa? Inimigos, você os enfrenta lá fora, no campo de batalha. Por que Davi pediu ao Senhor para convidar, preparar uma mesa e convidar os seus adversários para sentar à mesa? Pedir uma mesa na presença de adversários é algo provavelmente impensável, eu sei, mas esse era o desejo de Davi. Lembre-se que esse salmo está junto, no meio, no coração dos 41 salmos de batalha, de oposição, de lutas, de adversidades contra Davi e seu reino. Para Davi, uma mesa na presença dos inimigos não significa uma demonstração de vitória ou de arrogância diante deles, ou que Deus vai nos exaltar e humilhar os nossos inimigos. Não é essa a interpretação que comumente se tem. Não é uma mesa de deboche, mas sim uma oportunidade de reconciliação, perdão, cura e libertação. Jesus falou, orai pelos vossos inimigos. O apóstolo Paulo falou, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Bem-aventurados pacificadores,
porque eles serão chamados filhos de Deus. A mesa se põe na presença dos inimigos para que eles possam novamente sentar-se ao meu lado, pois assim é possível haver perdão, reconciliação, cura e libertação. A mesa tem vários significados, mas também o maior deles seja a comunhão. É em uma refeição que nós temos boas conversas com as pessoas. Também foi numa mesa que Jesus declarou a sua aliança conosco. Falou sobre a sua carne e o seu sangue, que seriam derramados em nosso favor. Então não é o que eu entendo sobre mesa, é o que a Bíblia ensina sobre mesa. Quando Jesus estava na mesa com os seus discípulos, e ele ofereceu o seu corpo e o seu sangue, ele estava reconciliando os pecadores com o Pai. E Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Nós somos os pacificadores. E Davi falou: Senhor, unge a minha cabeça, que meu cálice transborda. Mas, Senhor, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, para que eu possa oferecer uma oportunidade de reconciliação. É claro que nem todos iriam se reconciliar. Por isso que o apóstolo Paulo fala: enquanto depender de vós, que tem um coração gracioso, bondoso e ungido pelo Senhor com alegria, enquanto depender de nós, nós vamos buscar o nosso inimigo, orar pelos nossos inimigos, para que nós possamos reconciliá-los conosco e, sobretudo, com Deus, porque nós temos o ministério da reconciliação. Também foi numa mesa que Jesus declarou a sua aliança conosco. Estabelecer paz com o outro não significa concordar com o modo de vida dele. Por isso que Jesus comia com pecadores. E a gente vai ver mais adiante alguns textos significativos. Significa ter paz, ainda que discordemos com o modo de vida, a fim de que pela paz que entendemos, compreenda o amor de Deus e tenha a vida transformada. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5,18. Deus não nos deu o ministério de recalque e ostentação, mas de reconciliação, da mesma forma que ele nos reconciliou com ele mesmo e com Cristo. Não é à toa que a presença dos inimigos é tão requerida nessa mesa. Somos agente da paz, gente de paz, da reconciliação e não de guerra. Na mesa, grandes alianças foram feitas. Abraão e Melquisedeque, Jesus e sua igreja, ambas seladas com pão e vinho. A mesa traz as pessoas para mais perto. Há algum mistério em comer juntos que eu, sem dúvida, não sei explicar. Mas quero concluir tudo isso que eu disse com uma coisa: precisamos participar dessa mesa. Precisamos do corpo de Cristo e do seu sangue. Precisamos da igreja. Precisamos da reconciliação. Precisamos da comunhão e do alimento. Deus nos criou para isso. Por isso que Jesus fala, quando nós viermos ao altar, entregarmos a nossa oferta e lembrarmos que tem algum irmão, tem algo contra nós, deixemos a oferta e nós vamos lá reconciliar. Isso com relação ao corpo de Cristo. A mesa é um lugar de reconciliação. Gênesis 26, 28 a 30 fala que Isaac
e o rei Abimeleque em um momento de reconciliação, sentados à mesa no deserto. Já em Gênesis 31, 44 a 46, fala de Jacó e Labão, em reconciliação na mesa. Esse texto fala assim: agora, pois, vem e façamos um pacto, eu e tu, e sirva ele de testemunho para mim e ti. Pacto. A mesa é lugar de pacto. Então, tomou Jacó uma pedra, fez ali de mesa, né? E a erigiu como coluna. E disse a seus irmãos: ajuntai pedras. Tomaram, pois, pedras e fizeram um montão. E ali comeram. Reconciliação. A mesa é um lugar de restauração e manifestação da graça. Em 2 Samuel, capítulo 9, de 1 a 10, diz que Davi lembrou-se de sua aliança com Jonatas, filho de Saul, e perguntou: há ainda alguém da casa de Saul, um dos seus inimigos, que o perseguia, para que eu possa usar de misericórdia, no grego hebraico, graça, recede, por amor a Jonatas? Disseram: ainda tem Mefibosete. Esse rapaz, Mefibosete, aqui está o significado do nome dele, ó, da boca da vergonha, ele lutava contra a vergonha. Aquele que luta contra Baal era o nome original dele, conforme a passagem de Samuel e Crônicas. Dá uma estudada aqui. Este rapaz, Mefibosete, nascera para ser um príncipe, porque ele era descendente de Saul, mas estava vivendo na miséria, na vergonha. Ele era aleijado de ambos os pés. Sua babá o derrubou enquanto fugia dos inimigos e provavelmente ele quebrou os pés e os ossos cicatrizaram de forma torta. Alguém que tem os pés quebrados não consegue andar ereto olhando para o céu. Se cansa rapidamente e não consegue chegar aonde os outros chegam. Ele foi chamado para assentar-se à mesa do rei Davi. Recebeu honra, pode desfrutar de comunhão íntima. Lá na mesa tinha os pés encobertos ou escondidos. Ele que morava em Lodebar. Aqui tem a nota de rodapé. Lodebar, não palavras, silêncio, não memória. Naquela cidade só havia mendigos e doentes. Então ele lutava contra a vergonha e vivia numa cidade do esquecimento. Lugar deserto e seco, mudou-se para Jerusalém e foi morar no palácio. Foi uma restauração completa. É assim que Cristo, por sua graça e bondade, vai ao nosso encontro. A graça de Deus veio. A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram na pessoa de Jesus Cristo. E ele não veio buscar sãos, mas pecadores. Ele comia com pecadores, ministrando a graça para que eles se arrependessem, fossem curados e tivessem uma vida nova. A graça busca o pecador. Mefibosete cresceu coxo de ambos os pés. Vivia num lugar distante e sentia vergonha de tudo e de todos. Ele lutava contra os pensamentos de rebaixamento e de vergonha. O pecado faz-nos ter vergonha. Por isso que Adão e Eva procurou cobrir quando percebeu que estavam nus, por causa da vergonha. Ele não imaginava que poderia ser recebido com honra na presença do rei, pois a vergonha e o medo lhe dominavam. Porém, seu pai, antes de morrer, fizeram uma aliança com o rei. Mesmo que ele não soubesse, tudo já estava preparado. Olha aqui um provérbio. A graça procura o homem no nível mais baixo, e a glória do rei, Jesus, eleva o homem ao nível mais alto. Em nossa jornada com o Senhor,
Muitas vezes o diabo tenta nos convencer de que devemos ficar distantes de Deus e nos acostumar com uma vida natural. Afinal, quem somos para que ele se importe? Sim, nós não somos merecedores da graça, mas ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Mas mesmo não merecendo, se estamos em Cristo, podemos chegar até a presença de Deus com ousadia e confiança. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, à mesa da graça, simbolizada pelo propiciatório na arca aonde tinha a glória cavode do Senhor, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Assim como Mefibosete, temos uma mesa na presença do Senhor, aonde podemos sentar e comer todos os dias. Ele nos recebe, não por nosso merecimento, mas por causa da aliança de graça eterna que o Pai fez com o Filho. Quão bom seria poder sentar numa mesa como essa, fosse eu convidado de outrem, fosse o anfitrião da festa do amor. Por isso, se te for possível, reconcilie-te ainda hoje com o teu semelhante, pondo perante ti e ele uma mesa, conclamando a Deus como tua testemunha deste ato de grandeza, graça, perdão e misericórdia. Sim, faça isso enquanto ainda há tempo, pois talvez chegue o dia em que a tua mesa seja apenas feita de distâncias e nela tu estejas absolutamente só. Pai, o Senhor é meu amigo íntimo. O Senhor nunca foi faltoso, nunca me faltou. Me guia, me ampara, livra-me dos meus medos, temores, traz paz. E nós pedimos, Senhor, cria a oportunidade de ministrar a tua graça, a mesma graça com que o Senhor me ungiu, a mesma bondade, de graça recebestes, de graça dai. Cria a oportunidade, Senhor, para que o ministério da reconciliação venha sobre a minha vida e eu possa trazer muitas pessoas para serem resgatadas pelo seu amor, pela sua graça e também se assentar à mesa do Rei. Que o Senhor te abençoe.